noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos no segundo domingo da Quaresma. Na semana passada, a liturgia da igreja nos ofereceu o Evangelho das Tentações, onde Jesus foi levado ao deserto e foi tentado pelo mesmo demônio. E vence aquelas 3 tentações, onde nelas estão contidas todas as tentações possíveis. Já nesse segundo domingo da Quaresma, a igreja nos concede escutar a palavra de Deus, o mesmo Cristo que nos narra essa experiência espetacular da transfiguração dele em outro monte. Na semana passada, nós contemplávamos Jesus no Monte das Tentações, lá em Jericó. Esta semana, nós nos transferimos ao Monte Tabor, perto do lago de Genezaré. Um monte não tão alto, mas com uma vista belíssima, uma vista de 360 graus a todos os esplendores daquela região tão preciosa do lago de Tiberíades. Na semana passada, Jesus, desde aquele monte das tentações, olhava para outro monte, o Monte Nebo, onde Moisés chegou, olha para a terra prometida e ali falece. Jesus, neste final de semana, olha do Monte Tabor, contempla a grandeza da missão dele e se transfigura na frente daquelas 5 testemunhas, como que dizendo a todos que ele vive. Moisés faleceu, mas eu viverei para sempre. A minha missão não será uma missão só aqui na terra, mas uma missão que é eterna. Desde o Monte das Tentações, Jesus olhou aquele momento mais ou menos trágico da vida de Moisés, que depois de caminhar 40 anos no deserto, olha para tudo o que lhe era reservado, mas ele não pode entrar por uma falta de fé que ele teve. Jesus, do Monte Tabor, ele diz: eu sou o novo Moisés, o novo Abraão, eu sou o Messias, aquele que vem salvar a cada um de vocês. E aqui está essa grandeza do Evangelho de hoje, irmãos e irmãs. A beleza do Evangelho de hoje nos leva diretamente a uma alegria muito profunda por nós sermos cristãos. E por isso Jesus diz aos discípulos, Pedro, Tiago e João: levantai-vos, não tenhais medo. A grande notícia que Jesus fala ali é essa: irmãos, irmãs, lembrem-se que a nossa pátria não é aqui na terra. A nossa pátria é lá no céu. Nesta terra, o nosso corpo, por mais cuidado que ele possa receber, nunca chegará à beleza desse corpo transfigurado que Jesus mostrou. Jesus colocou para aquelas testemunhas o quê? Como que nós vamos poder estar com ele um dia lá no céu? Uma brancura que não tem igual nessa terra, uma luz que nós não conseguimos contemplar nessa terra. A nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui apenas passando um momento
desta nossa caminhada, uma caminhada que seguiremos de uma maneira infinita, junto com Deus, se nós lutamos para merecer isso com Ele lá no céu. Temos aqui esses contrastes, neste Monte Tabor. Jesus acenando para a pátria que é o céu. Os discípulos meio perdidos e com medos, olhando para as coisas da terra. Jesus me dizendo: abramos os olhos, olhe para tudo que eu tenho reservado para ti. E os discípulos pensando na missão temporal que ele tinha aqui na terra. Que perigo nós caímos nisso também como católicos. Pensarmos que a nossa missão é aqui nessa terra. Que a missão nossa é nesse tempo que nos é reservado. Irmãos e irmãs, é muito maior a nossa missão. É muito mais grandiosa. Cada um de nós recebe uma vocação diante de Deus, para corresponder nessa vocação, alguns ao matrimônio, outros à entrega total, outros à vida solteira, mas todos buscando corresponder nesse tempo. Mas Jesus está me dizendo: olha para as coisas eternas, olha para aquilo que não tem fim na tua vida. Nós poderíamos fazer muitas coisas na nossa vida, mas nós temos que centrar-nos no essencial, irmãos e irmãs. E qual é o essencial para olharmos para as coisas do céu? É Deus. Fazer muitas coisas nos poderiam afastar dessa transfiguração do Senhor. Deixemos que Cristo possa pôr o seu olhar em nós, como nós escutamos no Salmo responsorial. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem. Deixemos que o olhar do Senhor possa pousar-se sobre cada um de nós, e nós possamos ver a nossa vida de maneira diferente. Lhes proponho que esta semana vocês possam fazer o seguinte exercício, bem prático. Quando você esteja em casa, que você possa, todos os dias, escolher uma pessoa da sua família, e com aquela pessoa ter atos de caridade especiais. Mas eu lhes pediria que fossem atos de caridade ocultos, sem que aquela pessoa soubesse. Que vocês busquem naquele dia, escolham, por exemplo, a minha mãe, e encham o seu dia de detalhes de caridade para a sua mãe, sem que ela se dê conta. No outro dia, escolham seu irmão. E vocês vão ver como a vida já vai tomando uma tonalidade diversa. Nós vamos vivendo de cara à eternidade, de cara a Deus. Façam esse exercício essa semana, de todos os dias fazer atos de caridade, e vocês verão que o rosto de Deus, o olhar do Senhor se pousará sobre vocês, pousará em cada um de nós, e aí nós receberemos um dia a grande alegria que teve Abraão que foi fiel, saiu da sua terra, cumpriu a sua missão e recebeu o prêmio junto com Deus. Um dia nós teremos a graça de viver lá no céu essa caridade que não tem fim. No céu não há egoísmo. A nossa terra, nós temos que passá-la amando, fazendo esses atos de caridade para com as pessoas. No próximo domingo, por exemplo, nós temos oportunidade, no domingo que vem, de fazer um ato de caridade com as pessoas mais pobres, trazendo uma cesta básica, no domingo da caridade, que justo vai coincidir com a minha missa de despedida, né? Que bênção vocês trazerem uma cesta básica na próxima semana, para oferecer às pessoas mais pobres. Seria uma grande alegria para mim
Será uma grande alegria, tenho certeza, poder oferecer para a comunidade que nós ajudamos muitas cestas básicas, atos de caridade. O demônio, ele gera egoísmo. Deus gera caridade. O demônio gera escuridão. Jesus gera luz. Quem olha para o demônio não se transfigura, se desfigura. Mas quem olha para Cristo se transfigura com Ele. Quem olha para Jesus, quando o olhar de Cristo pousa em nós, a gente não se cansa de fazer atos de caridade. Pois o amor, quando ele é autêntico, ele sempre encontra algum motivo para admirar no outro. E o outro nunca se torna uma pessoa igual. E eu sempre vou querer fazer algo para agradar o meu próximo que está junto de mim. Deixemos-nos transfigurar pelo Senhor. Deixemos que o olhar de Cristo pouse em nós essa semana. E que seja uma semana de caridade, todos os dias. Fazendo atos de caridade, especialmente na nossa família. O nosso primeiro apostolado, a nossa família. Todos os dias. Um sorriso, um detalhe, escolher essa pessoa. Lhes proponho isso. E vocês verão os grandes frutos que acontecerão na sua vida e na vida dos seus familiares. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.